A premissa de um bom jornalista é escrever bem. Alguns profissionais decidiram unir histórias reais à ficção e hoje investem na publicação de livros. Arthur Beltrame conversou com alguns deles. Confira! O que a Bianca, o André e o Rodrigo têm em comum? Eles escrevem, em princípio, verdades, contam histórias. A ideia do livro não foi minha. Eu comecei a escrever alguns textos num blog, que eu mantenho lá no Huffington Post Brasil, e uma editora que trabalhava lá no Rio de Janeiro, a Renata Nakano, lia o meu blog, e ela me escreveu um dia perguntando se eu não tinha vontade de reunir alguns daqueles textos em um livro, junto com textos novos, né, sobre a temática. No primeiro momento eu achei que não, que eram textos de blog, que não cabiam em livro, mas com a Renata eu consegui entender um pouco mais a proposta e aí, enfim, a ideia foi dela. Eu tinha um amigo que era ilustrador, artista plástico. Chegando próximo de quando a gente começou a trabalhar junto, a gente começou a manifestar nosso desejo de fazer história. A função do jornalista é escrever a verdade. Mas e quando dá aquela vontade de viajar e inventar? Por que não partir para a ficção? Olha, desde pequeno eu gostava de escrever e até por isso eu quis fazer jornalismo, né? Mas eu comecei a perceber que eu gostava muito de criar mundos ficcionais e tal, e inventar, e isso obviamente não cabe no jornalismo. Então eu quis fazer uma válvula de escape para toda essa realidade e fazer ficção. Como foi colocar as suas vivências pessoais no livro? Foi complicado, eu resisti num primeiro momento. Porque antes do livro eu comecei a registrar essas experiências num blog. E aí que eu comecei a compreender que, além da importância que esses textos tinham no meu processo, né, no meu processo terapêutico até, no meu processo de crescimento, isso também conversava com outras pessoas que tinham vivido coisas parecidas. Eu comecei a compreender a importância social dessa narrativa, não uma importância só individual. E como é o processo de criação? É que depende muito do capítulo, da página, mas normalmente é feito, depois a gente discutir o roteiro, eu formato ele um pouquinho, eu escrevo as partes textuais e aí mando para ele, mas a gente vai sempre conversando, é um roteiro muito vivo, ele não é uma coisa fechada, a gente vai mudando coisas e coisas. Nas minhas obras eu tento criar mundos muito diferentes do nosso, mas que falem sobre o nosso como se você pudesse tocar neles, apesar de eles serem muito diferentes, muito distantes. E já o jornalismo, ele fala do nosso mundo, mas muitas vezes quando você lê uma notícia, você parece que aquilo não é verdade, né? Você parece um pouco distante daquela notícia, então eu acho que eles são complementares. Você agora perto de se formar, né, no 4º ano, você acha que daqui para frente a sua vida vai estar voltada mais às obras ficcionais ou ao jornalismo? Olha, eu gosto muito dos dois. Eu quero conciliar os dois, tanto que eu escrevi enquanto trabalhava e tal, né? Eu quero continuar conciliando os dois e chegar o mais longe possível que eu conseguir, tanto na literatura quanto no jornalismo.